exposição no meio, ali ao Paulo Borges. O Sr. Paulo Borges escreveu aluno. Eu não sei como apresentá-lo, porque, entretanto, houve uma grande evolução na vida intelectual de Paulo Borges, e quase que, digo isto, inclusive antes de desculpa, que me lembra a soberba frase: quanto mais contato com os homens, mais amo o meu cão. E o Paulo Borges agora está muito mais voltado para os animais, ou envolvendo também os animais. Certamente que, no fundo, andamos todos atrás do mesmo. Mas isto é para dizer que é com gosto que vejo aqui o Paulo Borges, que me reencontro com ele, falámos e estudámos durante muito tempo, e também é com gosto que eu vejo penetrar nesta casa matérias, assuntos, questões que antes nem sequer eram pressentidas. E eu dou para o Paulo Borges, com certeza vai confirmar aquilo que eu disse, salvo no que respeita aos homens e aos cães. Ora bem, as minhas saudações a todos, o meu vivo agradecimento às várias entidades organizadoras pelo honroso convite que me dirigiram e, nomeadamente, na pessoa da doutora Maria José Varandas, que me interessou esse convite, e dizer que é muito gratificante estar aqui, também por, precisamente, haver reencontrar aqui o padre e professor Cerqueira Gonçalves, que retenho na memória pelas suas muitas e boas provocações durante as aulas que nos ministrava na pós-graduação. E, portanto, eu vou falar, o tema da minha intervenção é o Estatuto da Natureza e de todas as formas de vida segundo o Dharma do Buda, com o subtítulo Para uma Sabedoria e uma Ética Holísticas, e, naturalmente, vou apresentar a perspectiva sobre o tema Ecologia e Espiritualidade, mais especificamente budista, embora abrindo para além do próprio budismo, como sempre gosto de fazer. Vou ter, todavia, que fundamentar o que vou dizer em questões um pouco mais específicas da filosofia budista. E, portanto, é assim que começo. A experiência de Buda, não apenas a do Buda histórico Siddhartha Gautama, mas a intemporal e transpessoal experiência da consciência desperta, ou seja, depurada de todos os limites e no pleno desenvolvimento das suas qualidades cognitivas e afetivas, o que é o próprio sentido etimológico da palavra Buda. A experiência, portanto, do Buda intemporal desdobra-se numa visão e numa ética do reconhecimento da interdependência de todos os seres e fenómenos e do inerente amor, compaixão incondicional, imparcial e universal por todos os seres sencientes, sejam humanos ou não humanos, que considera igualmente em todos, embora em distintos modos, a capacidade de sentirem prazer e dor psicofisiológicos, bem como as emoções fundamentais associadas ao bem-estar, ao interesse do bem-estar e no evitar o sofrimento. Esta ética, particularmente nas vertentes Mahayana e Vajrayana do Dharma do Buda, é inseparável da visão de que não só todos os seres sencientes, mas também todos os viventes e existentes estão interconectados e manifestam uma mesma natureza universal, designada como natureza de Buda e entendida como matriz imanente de todos os fenómenos da consciência, da vida e da existência. Trata-se de uma natureza comum, simultaneamente íntima e plenamente manifesta, mas relativamente velada pela percepção autocentrada, dualista e condicionada, inerente às diferentes espécies de organismos e fluxos psicofisiológicos sencientes, como miríades de processos autopoéticos que se constituem construindo e vivenciando distintas versões individuais e coletivas, ou seja, distintos mundos, da mesma, versões individuais e coletivas, distintos mundos, da mesma e indivisa tessitura do real. Nesta perspectiva, a tradição budista considera a realidade segundo dois planos inseparáveis. Um, o da verdade última, e outro, o da verdade relativa ou convencional. No primeiro, desvelado na visão de um Buda, os fenómenos, os seres e as coisas não têm as características que aparentam no segundo, configurado pela percepção dualista, intencional, conceptual e emocional dos fluxos mentais não despertos para a natureza última da realidade. Na verdade última,
nenhum ser, ente ou coisa existe em si e por si, com a identidade, a permanência, a independência e as características que a percepção convencional humana lhes confere, configurando assim a esfera da verdade relativa. Na verdade última, não há sequer seres, entes ou coisas, mas antes fenómenos em constante mutação e interdependência, livres de qualquer característica, predicado ou atributo. Não há seres, entes ou coisas, mas fluxos de acontecimentos e atos em devir. Como diz um autor, o Roger Poltroy, num livro recente, encruzilhadas de relações, entre cruzamentos e interações perpetuamente móveis, como na visão do mobilismo universal que, segundo Platão, na deriva filosófico-científica ou política da sabedoria grega arcaica, liminarmente rejeita, como na visão do mobilismo universal que Platão, nessa deriva filosófica, científica e política da sabedoria grega arcaica, que Platão liminarmente rejeita em autores que identifica no Teeteto como Protágoras, Heraclito, Empédocles, Epicarmo, Orfeu, Exílio e Homero, na linha de outros, escreve Platão, ainda mais antigos, que já ensinavam, cito Platão, que todas as coisas descendiam do escoamento e do movimento, figurados em Oceano e Tétis, como figuras mitopoéticas da visão de que tudo, diz-nos Platão, são correntes e nada está em repouso. Este respeito não deixa de ser significativo que o Buda, num dos sutras, diga que, na verdade, ele não descobriu nada, mas apenas repete o que outros sábios antigos já haviam dito. E o que esses sábios antigos já haviam dito era precisamente isto, que tudo era como um rio em constante fluxo, em constante movimento. Ou seja, a mesma visão do mundo que na Grécia nos é apresentada por Heraclito de Éfeso. Ora, a consequência disto, ainda segundo o mesmo Platão, é que para esses que ele designa como os mobilistas, e cito uma vez mais o Teeteto, nada existe em si por si, produzindo-se tudo num dinâmico entrecruzar de relações, expressão de Platão. Não havendo agentes e pacientes, estão em correlação, interação e permuta contínuas, o que impede que se possa, em rigor, segundo o filósofo ateniense, designar e determinar o que quer que seja. Não havendo, cito, existência individual, não havendo existência nem de um ser, nem de uma qualquer qualificação desse ser. Na verdade, regressando agora à filosofia budista, se tudo se revela um conjunto de relações condicionais, como diz ainda Roger Poltroy, não há sequer seres, entes ou coisas em relação. Pois, como diz o Buda no Sutra do Diamante, o despertar, a experiência do despertar, é alheia às noções de eu, de ser animado, de vida ou de indivíduo. É a compreensão, experiência direta e não meramente intelectual disto que se expressa como shunyata, vacuidade, que indica não uma realidade absoluta, misteriosa, mística ou metafísica, distinta dos fenómenos, mas antes o seu modo natural de ser ou a natureza autêntica de todas as coisas, irredutível a qualquer categoria ou representação da cultura humana, seja ela mítica, religiosa, filosófica, científica ou do senso comum. A verdade última é, por isso mesmo, inseparável da verdade relativa, ou seja, da experiência pela qual os aparentes seres, entre aspas, sencientes, os fluxos orgânicos psicofisiológicos, com um processo mental condicionado pela ignorância, a avidya, a não visão ou o não reconhecimento da verdade última, ou seja, pelo não reconhecimento da sua própria insubstancialidade, interdependência e impermanência, que gera a crença numa identidade separada do mundo, do meio ambiente e dos outros. Portanto, regressando atrás, portanto, a verdade última é inseparável da verdade relativa, ou seja, da experiência pela qual os fluxos orgânicos psicofisiológicos estabelecem entre si e com o mundo vital, baseados nessa distorção da percepção, todos os tipos de relações e interações, mediante atos mentais, verbais e físicos, dos quais continuamente resultam todos os tipos de experiências agradáveis, desagradáveis ou neutras, bem como as constantes metamorfoses desses mesmos fluxos de consciência, energia e existência na constituição de várias vidas e mundos, cuja fenomenalidade, experiência e qualidade é a cada instante o resultado da qualidade e da intencionalidade de todas as ações e percepções passadas e, sobretudo, da qualidade e intencionalidade da ação-percepção presente. A palavra sânscrita para a ação, karma, kama, em Pali, deriva da raiz kr, a mesma raiz indo-europeia da palavra criação.
que indica fazer, agir, criar. Pode designar a ação presente, volitiva, desiderativa e intencional, ou os efeitos presentes da ação passada, karma, pala, em Pali, sempre em termos mentais, verbais e físicos. Na verdade, os seres e mundos que aparecem nas diferentes modalidades de percepção e experiência não são, nesta perspectiva, senão processos dinâmicos de constituição kármica, interdependente e em constante metamorfose, sem qualquer existência estática e substancial, ou seja, em si e por si. A ética do Dharma do Buda, inseparável de uma sabedoria e cognição supraéticas, tanto quanto a verdade convencional e última são indissociáveis, abrange e considera igualmente assim todos estes seres e mundos que se manifestam em absoluta interdependência, constituídos por todas as percepções, ações passadas e presentes e reproduzidos pelas impregnações por elas deixadas no fundo subconsciente dos fluxos mentais, traduzidas, por sua vez, em hábitos e tendências subliminares de percepção, volição, ação e reação, que se atualizam em função das condições externas, como virtualidades de experiência ou sementes que, reunidas as condições favoráveis, germinam, florescem e frutificam. A visão ética do Dharma do Buda pode-se considerar assim uma visão ética global e holística, radicalmente não antropocêntrica, que reconhece a igualdade última, apesar da diversidade fenomenal e relativa, das relativamente diversas classes de fluxos orgânicos, materiais, físicos, energéticos e mentais, humanos e não humanos, visíveis e invisíveis, que se manifestam no plano perceptivo da verdade relativa, das formas aparentes, impermanentes, interdependentes e sempre cambiantes de todos aqueles seres que povoam a cosmovisão budista, ou seja, seres humanos, deuses, semideuses, animais, espíritos ávidos, habitantes dos infernos, etc. Constituindo os 6 mundos do Samsara, o ciclo da existência condicionada pela experiência de dukkha, que abrange todas as formas, grosseiras e sutis, de insatisfação e de sofrimento, ao longo do nascimento, da doença, da velhice, da morte e do renascimento. A designação separativa destas fases reflete, todavia, e apenas, o modo convencional de percepção que encobre uma profunda transformação contínua, onde, à luz da verdade última, não se pode dizer em absoluto que algo ou alguém realmente surja e realmente cesse. Como se diz no Sutra da Essência do Conhecimento Transcendente, cito, todos os dharmas, no sentido de coisas, de fenómenos, estão marcados com o selo da vacuidade. Não são produzidos nem destruídos. O que Thich Nhat Hanh, o mestre vietnamita contemporâneo, interpreta como significando que, cito, nada pode nascer, nada pode morrer. Neste sentido, a ética do Dharma do Buda só se cumpre plenamente na dimensão supraética de que é inseparável, mediante a sabedoria que reconhece a relatividade e o condicionamento da própria ação ética, enquanto concebida segundo as 3 esferas da conceptualização convencional, ou seja, o sujeito, o objeto e a relação entre um e outro, sem o que a ação será sempre reprodutora da ignorância dualista e conceptual e de novos condicionamentos kármicos na recriação constante do samsara. A via do Buda consiste assim em não separar sabedoria e compaixão, não separar verdade última e verdade relativa, reconhecendo pela sabedoria que em termos absolutos não há seres substancialmente existentes, mas antes fenómenos e processos interdependentes uns dos outros e da percepção que deles haja, concluindo todavia daí não a indiferença, mas antes a espontaneidade de uma ação que, por uma compaixão e um amor universais e incondicionais, faz todo o possível por libertar todos esses relativos fluxos sencientes do sofrimento e das suas causas, e faz todo o possível ainda por levar a todos a felicidade e as suas causas, segundo os modos mais adequados a cada um. Em última instância, isto só pode acontecer, da perspectiva budista, quando cada um dos fluxos mentais individuados reconhecer a sua própria e primordial e inata natureza de Buda, ou seja, o estado natural e não dual da consciência, omnipresente nesta interconexão e interpenetração de todos os fenómenos, sejam animados ou inanimados. É neste sentido que, no mesmo lance em que se revelam desprovidos de qualquer existência intrínseca, todos os seres,
e fenómenos assumem um irredutível valor na tessitura de uma realidade que, sendo desprovida de centro, o tem em todas as suas instâncias. É neste sentido, o Dharma do Buda, na sua dimensão ético-sapiencial, escapa assim a todos os centrismos, seja o antropocentrismo, o teocentrismo, o biocentrismo, o egocentrismo, o gaiacentrismo, o cosmocentrismo. Na mesma medida em que reconhece a infinita sacralidade de todos os fenómenos e de todas as modalidades de consciência, vida e existência, enquanto iguais emergências do fundo sem fundo de tudo, a vacuidade ou a natureza búdica universal. Se na tradição do Hinayana, o pequeno veículo, a dimensão cósmica do real parece ceder a primazia aos distintos seres sencientes individuados, não deixa de ser muito significativo que na narrativa tradicional a vitória de Siddhartha Gautama sobre a derradeira das autotentações de Mara, personificação mítica da ilusão e da negatividade, antes do seu pleno despertar, haja consistido em responder à questão colocada por Mara de quem seria testemunha desse despertar. E o que o Buda faz, como sabemos, é colocar a mão direita sobre a terra, tomando a terra como testemunha do seu despertar, tendo nesse preciso instante a terra tremido em sentimento. Ao mesmo tempo que a deusa da terra, Prithvi ou Vasundhara, se manifestou no mesmo sentido, lançando, segundo a narrativa mítica tradicional, a água dos seus cabelos e afogando assim Mara e os seus exércitos. Ou seja, é a Terra, e notamos isto, ou a sua deusa, esta equivalente da Gaia grega, reemergente hoje na hipótese de James Lovelock da Terra como sistema vivo e autorregulador, é a Terra, dizíamos, a única testemunha do despertar, entre aspas, solitário do Buda, que não é reconhecido ou proclamado, como noutras tradições, por Deus ou um mestre espiritual, embora seja este último caso que se tornará predominante em significativa vertente da própria tradição budista, que exige que o mestre espiritual reconheça o despertar do seu discípulo. Siddhartha Gautama converte-se num Buda mediante um autodespertar, apenas testemunhado pela Terra, que aqui pode também ser considerada como equivalente ao fundo universal de todas as coisas. Já na literatura do Vajrayana, budista tibetano, particularmente nos textos do Dzogchen, ou Grande Perfeição, se encontram múltiplos exemplos da igualdade de todos os fenómenos e modalidades de consciência, vida e existência. Veja-se Longchenpa, sábio e mestre tibetano do século XIV, que declara, cito, no íntimo da vastidão da presença espontânea está o fundo de tudo o que surge. Vazio em essência, contínuo por natureza, jamais existiu como o que quer que seja e todavia emerge como absolutamente tudo. É de intemporal consciência desperta, nesta perspectiva do Dzogchen tibetano, o Buda primordial, que emerge, diz ainda Longchenpa, o universo de aparências em tibetano, o Nang, e possibilidades de si, termo que também significa existência, sejam elas do Samsara ou do Nirvana. O que revela todo e o mínimo fenómeno como manifestação da mesma natureza universal que em tudo está plena e igualmente presente. O mesmo Longchenpa cita noutro lugar o Tantra da suprema e naturalmente emergente consciência desperta, onde se declara que, cito, na grande perfeição desse fundo universal de tudo, não existem nem Budas nem seres sencientes, que não há aí nenhum limite que possa ser caracterizado como coisa alguma, e que o supremo segredo da intemporal consciência desperta, inerente a esse mesmo fundo, se mostra a si mesmo como absolutamente tudo. Ou seja, tudo o que existe. Numa visão experiência radicalmente não dual, diríamos que a intimidade mais recôndita do real se expõe sem véus na totalidade do unimultiverso, sem lugar para qualquer diferenciação entre o indiferenciado e a ilimitada diferenciação manifestativa. Uma elucidação mais detalhada disto encontra-se ainda num texto de Dudjom Limpa, outro sábio e mestre tibetano, agora do século XIX e inícios do século XX, onde se diz que a consciência primordial, cito, auto-originante, é a omnipenetrante, radiante e clara infinidade do espaço, livre de contaminação. Bem como nos esclarecimentos adicionais que o tradutor Alan Wallace, um pensador budista contemporâneo, também cientista, bem como nos esclarecimentos adicionais de Alan Wallace acerca da inseparável tríade de aspectos desta natureza primordial, e citamos. Diz Wallace, existem três indivisíveis facetas da grande perfeição. A consciência primordial, jnana, o espaço absoluto dos fenómenos e a energia da consciência primordial, em sânscrito, jnana vayu.
Esta terceira faceta é a força vital que permeia o inteiro universo, manifestando-se mais explicitamente em todas as coisas vivas, incluindo as plantas, enquanto a consciência dos seres sencientes deriva da consciência primordial. Todas as outras formas de matéria e de energia, térmica, eletromagnética, aquamotriz, etc., são derivadas desta energia primordial, tal como todos os tipos de consciência animal e humana são derivados da consciência primordial. Todas as manifestações relativas do espaço-tempo no universo são, por sua vez, expressões do espaço absoluto dos fenómenos. Da inseparável tríade de aspectos da grande perfeição primordial, portanto, três aspectos, a vacuidade, ou o espaço absoluto, a consciência e a energia, emerge assim tudo e, respectivamente, as múltiplas dimensões do espaço-tempo, as consciências animais, humanas, divinas e outras, bem como todas as formas de matéria, de energia e de vida. É assim que o Buda primordial, personificação desse fundo universal ou dessa grande perfeição, declara noutro texto do Dzogchen, cito: "O modo como as coisas aparecem é o meu próprio ser. O modo como as coisas emergem é a minha realidade. Não há fenómeno que não seja eu próprio no inteiro universo." É a mesma sacralidade de todos os fenómenos que podemos encontrar, entre muitos outros lugares, no canto do 12º Dalai Lama. Cito: "O mundo aparece ao olhar como um mandala místico, e todos os seres são divindades tântricas." Também na literatura do Mahayana, a compreensão da vacuidade como interdependência de todos os fenómenos e caminho do meio equidistante dos extremos, do essencialismo ontológico e do nihilismo, implica uma ética do respeito integral por todas as formas de existência, vida e consciência, reconhecidas como inseparáveis, entretecidas e interpenetradas. Na famosa metáfora da rede de Indra, presente no Avatamsaka Sutra, o universo é visto como uma rede infinita de fenómenos entrelaçados, havendo em cada ponto em que os fios se cruzam uma pérola brilhante que reflete todas e é por sua vez refletida em todas as outras pérolas, compondo um infinito padrão de reflexões mútuas. Estamos perante uma antecipação da concepção holística dos fenómenos, em que a individualidade de cada um é constitutivamente o reflexo de todas as outras, convocando à coincidência e à transcensão das próprias noções de uno e de múltiplo. Cada pérola pode ser vista como a emergência de uma consciência que assuma a modalidade relativa e individual que assumir, divina, animal, humana ou outra, é inseparável da presença em si de e da sua presença em todas as outras pérolas ou modalidades de consciência. Neste sentido, a mudança numa única pérola ou consciência efetua uma mudança em cada uma das outras e em toda a rede. Entre muitas outras fontes textuais do Mahayana, que apontam a dimensão cósmica do Buda ou da consciência desperta, destaquemos ainda os ensinamentos do mestre Zen chinês Huangpo, do século IX, que declara na abertura dos ensinamentos essenciais sobre o Dharma da transmissão da mente, cito: "Todos os Budas e todos os seres vivos são a mente única, não há outro Dharma senão este." Continua afirmando que, cito, "Entre o Buda e os seres vivos não há qualquer diferença, e que o Buda é a totalidade dos seres vivos." Para concluir que a natureza da mente é a pureza original da budeidade inerente a todos os seres. Tudo o que palpita forma, cito ainda, com os Budas e Bodhisattvas, uma só essência. Destacamos mais um trecho particularmente sugestivo. Cito: "Assim é a pureza original da nossa mente. A mente pura não faz distinções entre seres vivos e puros, não faz distinções entre montanhas e rios do mundo, não faz distinções entre o que tem forma e o que dela carece, pois a totalidade de todos os mundos nas 10 direções forma uma completa igualdade, livre das características de semelhança e de diferença. Esta pureza original da mente é sempre plena e a sua luminosidade transparece em todas as coisas." Fim de citação. No âmbito Mahayana, destaca-se ainda o mestre japonês Dogen, célebre mestre do século XIII, que alerta para o equívoco de se pensar, cito, que a natureza das coisas um dia nos aparecerá quando todo o mundo que percepcionamos for obliterado. Ou seja, que a natureza das coisas não é, desde já e a cada instante, a presente totalidade dos fenómenos. Em perfeita sintonia com o Huangpo, declara Dogen que esta totalidade, cito, de fenómenos e a natureza das coisas estão muito para além de qualquer questão de semelhança ou diferença, muito para além de qualquer conversa acerca de distinção ou identidade. A esta luz, podemos compreender a sua famosa declaração, cito: "Estudar a via do Buda é estudar a si mesmo. Estudar a si mesmo é esquecer a si mesmo. Esquecer a si mesmo é ser iluminado por todas as coisas. Ser iluminado por todas as coisas é largar o corpo-mente de si e dos outros."
Diríamos que o autoconhecimento profundo conduz à dissipação do pressuposto do eu como entidade única, independente e permanente, física e ou mental, revelando o suposto eu como um fluxo em mutação interdependente dos fenómenos do mundo, que revelam a mesma natureza desprovida de qualquer entidade imutável, substancial e autónoma. O apagamento desse conceito e imagem de si, de nós, é inseparável do despertar pelo tal qual da fenomenalidade cósmica, em cuja realidade autêntica reside, assim, a mais poderosa força iluminativa. A natureza das coisas, diríamos, é, assim, o mais profundo Dharma e o mais sábio de todos os mestres. Uma mais antiga e importante fonte para a compreensão da interdependência de todos os fenómenos é o já referido e clássico Sutra da Essência do Conhecimento Transcendente, Prajnaparamita Sutra, onde surge a celebrada declaração: a forma é a vacuidade é a forma. No comentário a este sutra, o mestre vietnamita contemporâneo Thich Nhat Hanh mostra que numa simples folha de papel, esta que agora aqui seguro nas mãos, existe a nuvem de onde veio a chuva que irrigou as árvores de onde se fez o papel, bem como a luz do sol que as fez crescer, e também o lenhador que cortou a árvore e a levou para ser transformada, assim como o trigo de onde veio o pão que nutriu o lenhador. Com a mesma visão da sabedoria, prajna, a visão penetrante, podemos ainda reconhecer cada um de nós próprios nesta mesma folha de papel, na medida em que ela integra a nossa percepção e é inseparável dos nossos presentes estados mentais. Haverá separação entre esta folha de papel e cada uma das nossas mentes? Alargando até o infinito o horizonte desta descoberta, poderíamos facilmente constatar que não podemos apontar nada que não esteja presente nesta simples folha de papel. Cito Thich Nhat Hanh: o tempo, o espaço, a terra, a chuva, os minerais, o solo, a terra já disse, a luz do sol, a nuvem, o rio, o calor. Daí, segundo este autor, a inadequação das noções de ser e não ser para designarem a natureza profunda das coisas, que convoca, segundo ele, o neologismo, o entre-ser, interbeing, aliás, antecipado na cultura portuguesa por Fernando Pessoa, que exatamente usa este neologismo para expressar a profunda interpenetração de todas as coisas, para designar assim a natureza profunda das coisas, ou para indicar meramente, tal como o dedo aponta para a Lua, sem ser, todavia, a própria Lua. Toda a existência, nesta perspectiva, é uma coexistência universal. Ser é entre ser, pois tudo entre é com tudo. Como diz Thich Nhat Hanh, esta folha de papel só é porque tudo mais é. Ela é apenas constituída por elementos não papel, o que significa que, se dela fosse possível retirá-los, o céu, a terra, o ar, etc., pura e simplesmente esta folha desapareceria. O mesmo tipo de análise se aplica com as mesmas conclusões a tudo o que o Sutra do Diamante designa como o eu, a pessoa, o ser vivo ou a duração de vida. Nesta perspectiva, e refletidos conceitos convencionais, recortados pela abstração separativa e utilitária na íntima urdidura do real. Desculpa. Mas que, na verdade, não resistem ao minucioso exame racional e crítico que revela como as supostas identidades que designam são apenas constituídas por alteridades, compondo, afinal, uma rede de relações, ou uma teia de relações, onde deixa de fazer sentido falar de identidade ou alteridade. Com efeito, o eu, a pessoa e os seres vivos nada são sem o sol, a água, a terra, o espaço, o trigo e demais alimentos, os estados mentais que os percepcionam e nomeiam como tais. Tudo elementos não eu, não pessoa e não seres vivos. Do mesmo modo, uma dita duração de vida, aparentemente iniciada no momento do nascimento e extinta no momento da morte, designa na realidade um processo de contínua metamorfose em que constantemente inúmeras células morrem e nascem, sendo uma pura abstração e uma pura ficção distinguir entre vida e morte num processo onde todos os organismos a cada instante se transformam de modo absolutamente interdependente. É neste sentido que Thich Nhat Hanh considera que os nossos votos habituais de feliz aniversário mais corretos seriam se fossem de feliz continuação, recordando, aliás, com humor, que apesar de as células morrerem e nascerem a cada instante, não se celebram nascimentos nem funerais. Cortar ou cristalizar esta tessitura dinâmica, metamórfica e entrelaçada do real em entidades supostamente permanentes, distintas e isoladas
é, na perspectiva budista, o fruto de avidya, a ignorância, a não-visão, geradora das duas emoções básicas, o apego e a aversão, que estão na origem de todo o sofrimento e conflitos internos e externos. Em termos histórico-civilizacionais, como sustenta o mesmo autor, discriminar e erigir uma falsa barreira entre a ideia de pessoa e a de não-pessoa teve como consequência o antropocentrismo. O considerar-se que os animais, as plantas e o mundo natural existem para servir a espécie humana, com o consequente investimento massivo numa tecnologia que permite explorar os demais seres vivos e a natureza em prol do mero bem-estar de uma única espécie. O que, todavia, devido à natureza interdependente de todas as coisas, está cada vez mais a ter o efeito indesejado de afetar gravemente a vida humana por via das alterações climáticas, da poluição, da destruição da biodiversidade e do surgimento de novas doenças, entre muitos outros aspectos das mutações antropogénicas em curso no mundo natural do qual somos inseparáveis. Daí que, neste autor, Thich Nhat Hanh, fundador do chamado budismo comprometido com questões sociais, questões ambientais, a exortação a que todo o seguidor da vida, portanto, daí nele, a exortação a que todo o seguidor da vida do Buda seja um protetor da terra e de todos os seres vivos, sem discriminar entre o animado e o inanimado, bem como a proposta de uma ética global que desperta os humanos do sonho sonâmbulo de viverem sem consciência do impacto que têm sobre o planeta e a biodiversidade. Tal ética global, adequada a uma época de crise global, é baseada no que eles chamam os 5 treinos da atenção plena, que promovem o despertar da compreensão e do amor fraterno por uma via universalista, em que todos se possam reconhecer, para além de qualquer marca religiosa, étnica ou ideológica. Trata-se, assim, de reconhecer e de nos abstermos de contribuir para todos os sofrimentos causados, em primeiro lugar, pela destruição da vida, seja ela humana, animal, vegetal ou mineral. 2. Pela opressão e a exploração da terra e dos seres vivos, pela injustiça social e pela falta de partilha generosa do nosso tempo, energia e recursos materiais com os mais necessitados. 3. Abster-nos do sofrimento causado pela violência e pela falta de ética sexual. 4. Do sofrimento causado pela falta de escuta e discurso atentos e compassivos. E 5. O sofrimento causado pelo consumo desatento e ávido dos 4 nutrientes, que continuamente são absorvidos pelos nossos organismos psicofisiológicos, integram o processo daquilo que somos, condicionando a nossa saúde e a qualidade da experiência, da consciência e da vida. Os 4 nutrientes, enfim, aqui resumindo um pouco, são a comida e a bebida, onde Thich Nhat Hanh destaca a produção e o consumo industriais da carne, que além de ser nociva para as gerações presentes e futuras de humanos e animais, também é extremamente nociva por consumir grande parte da água e dos cereais disponíveis, poderiam alimentar os cerca de 1.000 milhões de seres humanos que padecem de fome no planeta. B, o segundo nutriente, os 6 tipos de impressões mentais e sensoriais, com destaque para os anúncios publicitários que condicionam constantemente a nossa consciência e o nosso comportamento. 3, o terceiro nutriente, as nossas intenções, muitas vezes dominadas por uma sede ardente de fama, honra, riqueza e poder. E 4, os conteúdos mentais conscientes e inconscientes, ou seja, os nossos pensamentos, emoções, memórias e expectativas, que, segundo Thich Nhat Hanh, incluem a herança no mais fundo do psiquismo de cada um de nós, de toda a experiência humana e não humana que nos precedeu no planeta e no cosmos, a qual continua viva e ativa em cada em nós, condicionando as nossas percepções, ações e reações presentes. Segundo este autor, cada ser humano tem a inteira história do universo em si. Segundo Thich Nhat Hanh, esta ética global, por ele proposta, tem assim de se enraizar na transformação profunda do próprio agente ético. E aqui o lugar para uma ecologia interior, se quisermos, e para a espiritualidade, naturalmente. Chamado a mudar o mundo pela mudança profunda do modo como pensa, como fala e como age. Cultivando a visão do entre ser, cada ser humano pode reconhecer em si todo o passado e todo o presente humano, animal, vegetal e mineral do planeta e mesmo do universo, bem como as consequências das suas ações para as gerações futuras, humanas e não humanas, bem como para a Terra, deixando de discriminar entre o humano e o não humano, ou reconhecendo, no mínimo, que para proteger o humano tem de proteger o não humano de que o humano é feito. Esta visão do entre-ser, acompanhada de atenção plena a si e a tudo,
é gerador de uma atitude amorosa, compassiva e não violenta, que traz paz e felicidade e mostra que cuidar do ambiente começa pelo autocuidado ativista ambiental, libertando de cólera ou desespero perante o estado do mundo e os seus responsáveis. Na verdade, a visão do entre-ser e da interdependência de todos os fenómenos opera uma mutação radical da percepção de si, convidando a não mais se identificar, ou não mais nos identificarmos, com os limites do que aparentemente se encerra sob a nossa pele, para reconhecermos que o verdadeiro corpo de cada um de nós é afinal vasto, como o espaço que tudo engloba, incluindo todos os seres e fenómenos, florestas, rios, mares, montanhas e a própria camada de ozono. Neste sentido, diz o autor, o sentimento de respeito por todas as espécies promove o reconhecimento e o cultivo da mais nobre natureza em nós próprios, a descoberta de quem realmente somos e o implícito aperfeiçoamento ético. Thich Nhat Hanh conclui que, para proteger a integridade ecológica da Terra, é necessária uma ecologia da mente, uma ecologia que seja simultaneamente profunda e universal. Ecologia esta que se nos afigura, convergente com a experiência do que Arne Naess, o fundador da ecologia profunda, norueguês, chama a realização de si. Só ela pode levar a espécie humana a despertar, para deixar de viver como um vírus destrutivo, convertendo-se antes num organismo vivo, protetor da Mãe Terra, matriz comum de todos os seres sencientes, viventes e existentes. Esta ética, que na verdade visa transcender e dispensar qualquer formação doutrinal exclusivamente budista ou religiosa, pode ser uma ética laica do bem comum a todos os seres, fundada na sabedoria da interconexão, fundada em muitas vertentes da contemporânea visão científica e sistémica do mundo e fundada ainda no sentimento de empatia e reverência responsável para com todas as formas de vida. E recordo-se aqui Albert Schweitzer. Que amplia a comunidade moral, estendendo a todas a categoria bíblica e ética do próximo, como nós próprios temos defendido. Inseparável de um outro sentido humano, um sentido não antropocêntrico do humano, onde a relativa singularidade da modalidade humana do processo universal se assuma precisamente como a sua capacidade de cuidar e servir o bem comum de todos os seres e da Terra, esta ética global ou integral é hoje, quando está em curso a sexta extinção massiva da biodiversidade desde o Holoceno, a primeira por causas humanas, esta ética global ou integral é hoje, dizíamos e dizemos, cada vez mais indispensável para que o futuro, para muitas espécies, incluindo a espécie humana, seja simplesmente possível. Muito obrigado. Voz esta exposição. Eu faria um breve comentário sobre as duas exposições. Em muitos aspectos, sobre doutrinais, é possível conciliá-las. Há, sem dúvida nenhuma, comunicação, e houve historicamente comunicação de doutrinas. Mas chamava a atenção para um aspecto. No mundo há uma grande diversidade de vivências. Há povos que vivem de um modo, e povos que vivem de um modo bastante diferente, e isso tem sido possível e compossível. E nós estamos chegando num momento do chamado globalização, em que somos talvez levados a perguntar se, para lá das aproximações que se tem feito e que, diria eu, cada povo terá de fazer, se será preferível desenvolver a diversidade de mobilidades e de vivências ou caminharmos para uma espécie de globalização que ao fim e ao cabo muito particular, mas que impede que vivamos em profundidade. Eu penso que é o grande problema, ou a grande questão que se põe aos tempos que nós vivemos. Por isso mesmo, eu penso que temos aqui um ponto de partida para grandes reflexões,
Eu não sei o que a senhora manda sobre os horários, não é? Em princípio termina às 8 e se o público quiser fazer alguma questão. Pois é, diga, é para terminar às 8 horas? É o número de honra. Mas é pá, para lá tudo. Então, vamos fazer o seguinte. Como adivinho que haja bastantes interpelações, vamos ouvindo o mais sinteticamente possível algumas, eu vou tomando nota e depois vamos ver às 8 horas terminamos bem.